poucos acreditaram. Poucos imaginaram que um dia veriam a bandeira de Cabo Verde tremular entre as nações mais poderosas do futebol mundial. Mas aqui estamos nós, o país mais pequeno entre os gigantes. Um povo que nasceu do mar, da luta e da esperança, agora no maior palco do planeta, Cabo Verde. Um nome que carrega sal, vento e história. Um arquipélago que aprendeu a resistir ao impossível, à seca, à distância, ao silêncio do mundo. E mesmo assim, entre as ondas e as rochas, o nosso povo nunca deixou de sonhar. Porque o cabo-verdiano pode perder tudo, menos a fé e o orgulho de quem é. Hoje, esse sonho ganha forma. Pela primeira vez, os Tubarões Azuis vão disputar uma Copa do Mundo. Não é só futebol, é o eco de séculos de coragem. É a voz dos antepassados que cruzaram oceanos e deixaram raízes em cada canto do mundo. É o coração de um povo que se recusa a ser esquecido. Quando os nossos jogadores entrarem em campo, eles não estarão sozinhos. Cada golo será um grito vindo das ilhas, de Santiago a Santo Antão, de Fogo a São Vicente e das ruas da diáspora, em Lisboa, Paris, Boston, Roterdão, Dakar. Cada passo será um lembrete de que o tamanho de um país não define a sua grandeza. Olha para trás e lembra-te, viemos de um lugar onde a seca ensinou o valor da esperança, onde o mar ensinou a força da paciência, onde o batuque ensinou a resistir. E agora, o mundo inteiro vai ouvir esse batuque ressoar nos estádios do mundo. Sim, somos um país pequeno, mas a nossa alma é imensa, e quando o hino tocar, não serão apenas 11 jogadores. Serão mais de 500 mil de corações batendo no mesmo compasso. Hoje, Cabo Verde não entra em campo só para competir. Entra para mostrar o que somos feitos: orgulho, coragem e unidade. Entra para dizer ao mundo que o impossível é só o começo para quem nunca desistiu. Escreve nos comentários de onde estás a assistir este momento histórico. Partilha este vídeo com orgulho, porque esta vitória é tua, é nossa, é de todo um povo que aprendeu a transformar a luta em glória. Cabo Verde chegou à Copa do Mundo, e o mundo inteiro vai ouvir o nosso nome. A caminhada de Cabo Verde até a Copa do Mundo não começou nos estádios modernos. Começou nas ruas de terra, nas praias, onde as crianças jogavam descalças com bolas improvisadas de pano e fita, sob o sol que parecia nunca descansar. Começou no coração do povo, que sempre soube fazer muito com pouco, e que aprendeu que a vitória não depende de tamanho, mas de alma. Durante décadas, o futebol cabo-verdiano foi visto com desconfiança. Não tínhamos campos adequados, não tínhamos estrutura nem recursos, mas tínhamos algo que ninguém podia comprar: a paixão. A mesma paixão que move o pescador de São Vicente, o estudante de Assomada, a mãe que reza por um futuro melhor para o filho. Era essa chama que acendia a cada jogo, mesmo quando as derrotas pareciam mais longas que as viagens entre as ilhas. E, pouco a pouco, o impossível começou a ganhar forma. Vieram os primeiros torneios regionais, as vitórias no Campeonato Africano, a classificação histórica para a CAN, a Copa Africana das Nações, que fez o mundo começar a pronunciar o nosso nome. Cabo Verde deixava de ser apenas um ponto no mapa, tornava-se um símbolo de persistência. Foi nessa caminhada que se forjou o espírito dos Tubarões Azuis, guerreiros do mar, filhos de um arquipélago que sempre soube lutar contra a corrente. Muitos nasceram fora das ilhas, filhos da diáspora espalhada por Portugal, França, Holanda, Luxemburgo. Mas em cada um deles, o sangue e a alma cabo-verdiana pulsam forte. Essa mistura de origens tornou-se a força da seleção. União na diversidade. Quando um jogador entra em campo com a camisola azul, ele carrega séculos de história. Carrega a voz de Cesária Évora, que cantou ao mundo a alma do nosso povo. Carrega o batuque que ressoa nas montanhas de Santiago e a morna que embala o coração de Mindelo. Carrega a força de um povo que fez da seca uma escola de resistência e do mar uma ponte para os sonhos. Cada vitória de Cabo Verde
é mais do que um resultado. É uma afirmação. Nós também podemos. Lembras-te do empate contra grandes seleções africanas? Das vitórias arrancadas com suor e fé? Daquelas noites em que o estádio parecia pequeno demais para tanta emoção? Cada momento desses foi uma construção coletiva, do povo, dos jogadores, dos técnicos e da diáspora que nunca deixou de acreditar. E não foi fácil. Houve lágrimas, houve frustração, houve partidas em que o destino parecia brincar conosco. Mas cada queda ensinou-nos a levantar, porque Cabo Verde é assim, aprende com a dor, transforma a perda em lição e segue em frente. Com poucos recursos, em grandes patrocínios ou centros de treino luxuosos, conseguimos o que muitos países com milhões não alcançaram. Essa é a verdadeira grandeza. Vencer sem precisar humilhar. Crescer sem esquecer de onde se veio. Quando os Tubarões Azuis conquistaram a vaga para a Copa do Mundo, o país inteiro parou. Nas ruas, nas praças, nas ilhas e nas comunidades da diáspora, os corações bateram como um só. Era como se o tempo tivesse parado por um instante para dizer: vocês conseguiram. E naquele momento, o futebol deixou de ser apenas um jogo. Tornou-se símbolo daquilo que Cabo Verde é e sempre foi: resiliência, orgulho e esperança. As imagens correram o mundo, crianças a correr com bandeiras, velhos a chorar de alegria, famílias inteiras a cantar o hino. Era o reflexo da alma de um povo que aprendeu que a grandeza não está no tamanho do território, mas na dimensão dos sonhos. E há algo profundamente africano nesse feito. Porque quando Cabo Verde se levanta, a África inteira sorri. Somos a prova de que o continente não é apenas um espaço de dor, mas também de vitória e de superação. O pequeno país que se ergue entre gigantes carrega consigo o orgulho de milhões de africanos que, de norte a sul, reconhecem nesse feito um grito de dignidade. No campo, os jogadores lutam com o mesmo espírito dos que abriram caminho no mar. Cada golo é um tributo à nossa história. Cada defesa, uma lembrança das batalhas que vencemos fora das quatro linhas. E quando a bola rola, parece que o próprio vento das ilhas sopra junto, empurrando, guiando, lembrando que viemos de longe demais para parar agora. Esta caminhada é também um espelho da nossa própria existência. Cabo Verde, um país que sobreviveu ao abandono, às secas, à emigração em massa, às dificuldades que testaram a alma do seu povo. E mesmo assim, nunca deixou de cantar, nunca deixou de sonhar, nunca deixou de lutar. Ver a seleção nacional entre as melhores do mundo é mais do que uma vitória desportiva. É uma mensagem para todos os jovens cabo-verdianos, dentro e fora das ilhas, de que tudo é possível. Que o talento nasce onde há coragem. Que o futuro não se mede pelo tamanho do país, mas pela força de quem o representa. O futebol, aqui, é mais do que um desporto. É uma ponte entre gerações, entre ilhas, entre o passado e o futuro. É o ponto onde o orgulho nacional se torna palpável, onde o som do batuque se mistura ao grito de golo e onde cada lágrima de alegria se transforma em combustível para continuar. Hoje, quando vemos o nome Cabo Verde entre os classificados da Copa do Mundo, sentimos que o impossível se rendeu à nossa determinação. E essa vitória é de todos, dos jogadores, dos técnicos, do povo que acreditou, dos emigrantes que choraram à distância e dos que nunca deixaram de carregar a bandeira, mesmo em terras estrangeiras, porque Cabo Verde pode ser pequeno em território, mas é imenso em coração. E na Copa do Mundo, o mundo inteiro vai ver isso com os próprios olhos. Força Tubarões Azuis! A vossa vitória é a vitória de todo um povo que aprendeu a transformar cada dificuldade em esperança. Cabo Verde chegou à Copa do Mundo. E, mais do que uma conquista desportiva, isso é um marco na nossa história. Um povo que começou entre o sal e o vento, agora chega ao palco onde o mundo inteiro olha. Um arquipélago pequeno, nascido do encontro entre culturas e da força do mar, ergue-se agora entre os gigantes do futebol. Mas isto vai além do jogo. Quando a nossa seleção entra em campo,
é a própria história do povo cabo-verdiano que entra junto. Entra o pescador que desafia o oceano, a mãe que cria os filhos com coragem, o emigrante que carrega saudade no peito e orgulho na alma. Entra cada avô que acreditou, cada criança que sonhou, cada um que, de longe ou de perto, se sente parte dessa bandeira, porque cada passe, cada defesa, cada golo tem um significado que vai muito além do resultado. É a prova viva de que o tamanho de um país nunca definiu o tamanho da sua alma. E que mesmo sem riquezas, sem grandes estádios ou orçamentos milionários, o nosso povo carrega algo que o mundo inteiro precisa ver: dignidade, fé e amor pelo que se faz. Este momento é também uma homenagem a todos os que vieram antes, aos que abriram caminho no silêncio, aos que partiram nas ondas, aos que sonharam sem ver a realização do sonho. A cada cabo-verdiano da diáspora que manteve viva a chama da identidade em terras distantes. A cada jovem das ilhas que agora olha para a televisão e pensa: um dia posso ser eu ali. Aos jogadores, o nosso obrigado. Vocês não estão a representar apenas um país. Estão a representar a alma de um povo inteiro. Levaram Cabo Verde ao mundo e o mundo vai lembrar-se de nós. Que esta conquista inspire toda uma geração a acreditar, a lutar, a sonhar mais alto. E que ninguém se esqueça: Cabo Verde é pequeno apenas no mapa. Porque na força, na coragem e no coração, somos gigantes. Este é o espírito que nos une. O mesmo que faz o batuque ecoar nas ilhas, o mesmo que faz a morna chorar de emoção, o mesmo que faz o povo sorrir mesmo nas dificuldades. Hoje, o mundo conhece o nome de Cabo Verde e nós, mais do que nunca, devemos lembrar quem somos e de onde viemos. Comenta Força Cabo Verde se sentes esse orgulho no peito. Partilha este vídeo com quem vibra pela nossa bandeira e inscreve-te no canal.